Olá pessoal, sejam bem-vindos a este tutorial. No vídeo de hoje vamos ver como calcular uma operação flash usando o Excel. Para isso temos uma mistura binária constituída por clorofórmio, ok? E metanol, com uma composição Z1 de 80% em clorofórmio e Z2 20%, portanto complementar 20% em metanol, ok? Vamos nos referir como clorofórmio constitui 1, metanol constitui 2. Numa primeira fase, na primeira questão, vamos nos interessar unicamente na curva de equilíbrio. Vamos ver como estabelecer uma curva de equilíbrio de um binário, uma curva de equilíbrio de um binário, usando o Excel, ok? E em seguida vamos fazer o cálculo propriamente dito da operação flash. Vamos nos fixar como objetivo separar 30% dessa mistura binária, ok? E para isso vamos calcular qual seria a pressão necessária para evaporar 30% dessa mistura binária. O cálculo também vai ser feito no Excel. E por fim vamos refletir sobre a possibilidade de transposer esse problema, transposer esse problema flash para uma coluna de destilação. Para isso, qual seria o número de estágios necessário para realizar essa operação se tivéssemos uma coluna de destilação hipotética, ok? Sem mais demora, vamos saber um pouco o que é um flash, ok? O que é um flash? Um flash não é nada mais, nada menos do que um separador bifásico, em que a fase líquida entra com uma certa pressão e uma certa entalpia. Essa fase líquida atravessa um orifício, só que esse orifício é um orifício com seção variável. Okay? Tem uma redução brusca da seção. E pelo princípio de Bernoulli, numa mesma linha decorrente, a energia do fluido é constante. E se a energia do fluido é constante, quando tem uma contração da seção, uma redução brusca da seção, tem um aumento brusco da velocidade e uma depressão instantânea do fluido. Essa depressão do fluido provoca uma evaporação instantânea do fluido, que pode ser parcial ou total. E essa evaporação instantânea chama-se flash. Por isso é que o nome dessa operação é chamada flash. Flash não é nada mais, nada menos do que uma evaporação instantânea do fluido que resulta de uma depressão do fluido que resulta de uma contração brusca de um orifício, ok? Então a fase vapor que é gerada por densidade vai ao topo do separador e a fase líquida, que é mais densa, vai à cauda, ok? Por que flash é importante? Porque normalmente a operação mestre, a operação mãe, podemos assim dizer, da engenharia química é a destilação. E a destilação é feita geralmente para operações complicadas numa coluna. Então, e até quando a destilação é feita numa coluna chama-se retificação, quando é feita num balão simples chama-se destilação. Né? Então, a retificação geralmente é feita em colunas a pratos, em que tem vários pratos. Okay? Só que numa destilação real esses pratos nunca estão em equilíbrio. Nunca estão em equilíbrio. E é muito complicado calcular pratos que não estão em equilíbrio. Certo? Um flash equivale a um prato de destilação cujas duas fases que saem do flash, a fase vapor que sai do flash, está em equilíbrio com a fase líquida que sai do flash. Quer dizer, um flash corresponde a um prato de destilação no qual o equilíbrio é atingido. Ok? Então, só que os verdadeiros pratos de destilação, como nunca estão em equilíbrio, então vamos definir uma grandeza que permite nos dar, né, a mesma eficácia, ou que nos dá o mesmo comportamento que teria um flash. E para isso a grandeza que foi inventada, né, que os engenheiros químicos inventaram, que muitos estudantes conhecem e nem sempre entendem, é HETP, né, que é a altura equivalente de um prato teórico, ou HPT, né, depende da língua, né, que você utiliza. Essa HPT ou HEPT, a altura equivalente a um prato teórico, normalmente corresponde à altura necessária que teria um prato de destilação, tipo, a altura necessária que tem que ter um prato de destilação, que daria
as mesmas composições do vapor que sai desse prato com o líquido que sai desse prato, ok? Então, a HTP é a altura que teria um flash que esteja em equilíbrio. Certo? Então, corresponde a isso. Então, por isso é que, antes de fazer um estudo de destilação, o mais importante é fazer um estudo de flash, porque uma destilação pode ser vista como uma sucessão de flash, no qual cada prato está em equilíbrio, mas como numa destilação real um prato não está em equilíbrio, foi criada a grandeza HTP. Então, sem mais demora, podemos ir ao cálculo da curva de equilíbrio. Para estabelecer uma curva de equilíbrio, geralmente recorre-se ao princípio de base de uma operação de transferência de matéria, que é a equivalência do potencial químico, que resulta nada mais, nada menos da conservação da energia, ok? Porque o potencial químico está ligado com a energia livre de Gibbs. Então, o potencial químico de um constituinte numa fase, por exemplo, fase líquida, tem que ser idêntico ao potencial químico deste mesmo constituinte na fase vapor, ok? Somente no equilíbrio. Isto traduz o facto que no equilíbrio a energia livre de Gibbs é nula, porque o trabalho mínimo para tirar um sistema do equilíbrio tem que ser sempre negativo, ok? Esse é o princípio de base que se esconde por detrás do potencial químico. E essa coisa do trabalho mínimo para ter um sistema de equilíbrio tem que ser sempre negativo, traduz o fato que a transferência da matéria se faz sempre do corpo com maior concentração, ou maior potencial químico, ao corpo ou à zona de menor concentração, ok? Então, só que os potenciais químicos, na prática, não é isto que nós utilizamos a fugacidade. Por quê? Porque o potencial químico está ligado com a fugacidade, e é definido dessa maneira: potencial químico do constituinte numa fase, né, por exemplo, a fase líquida, é igual ao potencial químico deste mesmo constituinte numa temperatura de referência, um estado de referência, zero, mais RT, né? R é a constante dos gases, T é a temperatura de trabalho, ln, do rácio entre a fugacidade deste constituinte nessa fase, dividido por uma pressão de referência, uma fugacidade de referência, que em geral é uma pressão de referência. É a mesma pressão na qual definiu-se essa fugacidade de referência. Então, quando é escrita essa fugacidade para a fase líquida e para a fase vapor, o mesmo acontece. Vamos ter o I0, T mais RT, ln, F líquido, a fugacidade do constituinte I na fase líquida, dividido pela pressão de referência. Substituído nesta mesma expressão, porque o estado de referência, como é o mesmo constituinte, que seja a fase líquida ou vapor, é o mesmo. Então, quando nós substituir aqui nesta expressão, os dois termos simplificam, as expressões de referência simplificam, e a relação de equilíbrio reduz à igualdade das fugacidades, ok? Fugacidade do constituinte I na fase líquida é igual à fugacidade do constituinte I na fase vapor. E esta, na verdade, é a relação de equilíbrio. Okay? O que é a fugacidade? O que é que traduz a fugacidade? A fugacidade corresponde a um desvio da idealidade. Okay? A fugacidade é uma pressão, tem uma unidade de pressão